É, Então, hoje eu vou começar, né? Vou falar um pouco de investimento em imóvel. Esse tema é um tema assim bastante polêmico, né? Investir em imóveis é algo que se tornou muito polêmico, porque a maioria de nós aqui, né? A maioria das pessoas da minha época viveu no boom imobiliário, né? Viveu no auge da valorização imobiliária. Então, antigamente, nossos pais compravam, então, a gente tem muito essa educação que a gente tem que ter um imóvel, que imóvel que é bom, que quem tem imóvel. E foi realmente, durante muito tempo, um bom investimento, né? Porque antigamente você comprava um imóvel na planta, por exemplo, e 2 anos, 3 anos depois, ou menos até, o imóvel dobrava, triplicava o preço, né? Então, realmente, teve momentos muito interessantes em relação à valorização desses imóveis. Então, as pessoas começaram a investir bastante em imóveis também, comprar. Então, ao invés de ter um imóvel, eu comprava 2, 3, para poder alugar, para revender, né? Porque revendia por um preço alto lá na frente. Então, durante muito tempo, isso foi acontecendo. Quando foi, mais ou menos em 2014, 2015, mais ou menos, houve o boom do mercado imobiliário, né? Ou seja, ele chegou no topo. E os imóveis ali, ao invés de se valorizar, começou a cair. Até porque tinha muita gente que comprou muitos imóveis e começou a ter muita oferta. Então, oferta e demanda, né, gera ou queda de preço ou aumento de preço. Então, começou a ter queda de preço também. Então, o boom desse mercado imobiliário aqui no Brasil aconteceu mais ou menos em 2015. Antes tivemos aí um boom do mercado internacional americano, que foi mais ou menos em 2008, né, que teve aquele problema lá da crise do subprime, enfim. Mas o que aconteceu aí no mercado imobiliário? Simplesmente os imóveis pararam de se valorizar tanto e a oferta ficou muito grande. Mas a gente continua, né, com essa vontade de ter um imóvel. Então, será que vale a pena investir em um imóvel nos dias de hoje? Aí depende muito, né? Eu costumo dizer assim, depende para que você quer o imóvel. De repente você quer o imóvel, porque é um sonho seu ter um imóvel. Você quer se instalar naquele imóvel por toda a sua vida. Você não é uma pessoa que pensa em mudar de um lugar para o outro. Você acha que o conforto de você ter um imóvel seu é uma segurança que traz para você. Então existe um sentimento por trás disso daí, né? Por ser um sentimento de, poxa, eu quero ter um imóvel porque eu sinto segurança. Eu posso fazer o que eu quero nesse imóvel, eu posso arrumar ele do jeito que eu quero. Então existe esse sentimento. Mas existe as pessoas que não ligam muito para isso, né? E também ela não tem vontade de se instalar num lugar, tá? Até porque essa pessoa sou eu. Eu gosto de ter a flexibilidade para me mudar, porque eu já me mudei muitas vezes. Então eu gosto de ter realmente a flexibilidade de sair de um lugar, poder ir para outro, e não me importo muito com essa questão de ter um imóvel para ficar ali por muito tempo. Por quê? Primeiro porque se eu gosto de mudar, se eu gosto de ir para um lugar, de morar num lugar, morar em outro, morar na cidade, morar em outro, se eu tenho intenção de não ficar instalado no lugar, o fato de eu for comprar um imóvel, depois vender, vai me gerar muito custo, né? Quando você vende um imóvel, tem imposto, tem cartório, tem muitas coisas relacionadas. Então, o custo dessa transação é muito alto. Fora que você pensa assim, você pode querer estar vendendo um imóvel num momento péssimo e ter que baixar o preço. Então, o imóvel, né, que é tão taxado como um investimento conservador para muita gente, ele não é um investimento conservador. Ele é um investimento considerado arrojado, sem liquidez. Porque se você precisar daquele dinheiro,
você não vai ter imediatamente. Você vai precisar de um tempo para vender, enfim, e tem um custo para isso, por trás disso. Então, primeira coisa, o imóvel, ele é considerado um investimento arrojado. Muitas coisas podem acontecer quando você investe em um imóvel. E aí a situação começa a ficar ainda mais problemática se você resolve financiar esse imóvel. Porque um financiamento de um imóvel, você não está pagando por um imóvel, você está pagando por 3 imóveis quando você financia. Tudo, claro, que depende do valor que você está financiando, do percentual que você está financiando. Eu estou pegando aqui um exemplo, por exemplo, de um imóvel de R$1 milhão, você dá 20% de entrada, tá? Vamos dar esse exemplo de 1 milhão, porque eu acho que vai ficar muito claro na mente de todo mundo aqui. Você quer comprar um imóvel que custa R$1 milhão, e você vai dar 200 mil de entrada, que é 20%, que é mais ou menos o que os bancos pedem, né? 20, 25, 30%, depende muito da instituição. Você vai financiar R$800 mil. Só de juros, a 9% ao ano, só de juros, você vai pagar R$1.943 em um financiamento de 360 meses, que é o máximo também. Então, assim, os juros que você paga para financiar um imóvel é altíssimo. E esse é o preço de você não se programar para comprar esse imóvel. Então, você pense comigo, não, é muito seguro o teu imóvel. Realmente eu vou comprar, porque é melhor eu comprar um imóvel do que pagar um aluguel e o meu dinheiro cair no lixo, jogar no lixo. Só que você também está jogando o dinheiro no lixo. E pior, muito mais do que se você estivesse alugando um imóvel e se programando para comprar um imóvel à vista, ou se programando via um consórcio, que também é uma solução, mas não é a melhor solução. A melhor solução sempre é juntar antes o dinheiro, tá? Então, se você pensar em financiar esse imóvel, você vai estar pagando 3 vezes o valor dele. E aí você pensa, será que vale a pena? Qual que é o cálculo que eu faço para os meus clientes pensarem se vale a pena ou não? E aí eu falo para vocês fazerem também esse cálculo na hora que vocês pensarem em financiar alguma coisa, tá? Se você fez lá o financiamento, na hora que você pede ao banco o financiamento lá do seu imóvel, ele vai ter lá todas as taxas e o valor da amortização. O valor da amortização é exatamente o que você está pagando do empréstimo. E os outros são extra, juros, seguro, IOF, enfim. Você vai ver lá que ele vai te mandar uma planilha. E aí você tem que analisar da seguinte maneira. Quanto que é os juros que está ali? E geralmente, por exemplo, nesse exemplo de um imóvel de R$1 milhão, onde você está financiando R$800 mil, você vai pagar uma parcela média aí de uns R$8, R$9 mil. 7 mil, mais ou menos, é juros. 2 mil é amortização. Pode fazer, se você entrar em qualquer banco, você consegue simular um financiamento. Olha lá quanto que é os juros e quanto que é a amortização. Só que, como que você tem que avaliar? R$7 mil. Se eu alugar um imóvel de R$1 milhão, quanto que seria o aluguel? Eu te digo, aqui em BH, um aluguel de um imóvel de R$1 milhão está em torno de R$3.000, R$3.500. Tá? 3.500. É a metade, menos da metade, a metade dos juros que você está pagando no empréstimo. Você está jogando dinheiro mais aonde? Fora? No empréstimo, no financiamento? Ou você está jogando mais dinheiro no aluguel? Gente, é a conta. Os números não mentem. Você está jogando o dobro de juros, de dinheiro fora com juros. Qual que é a sacada? Aluga, né? Não está no momento, não tenho dinheiro para comprar ainda, mas eu quero muito. Aluga um imóvel mais barato e junta os 3.500. Por que a gente consegue pagar um financiamento e não consegue juntar um dinheiro? Gente, me fala, qual que é a dificuldade? Eu sei qual que é a dificuldade, porque eu também já passei muito por isso, né?
Isso aí é por quê? Porque a gente não tem ainda o bem, não tem a obrigação, né? Quando a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa, você acaba tendo que pagar, né? Se você financiou, você tem uma obrigação, você vai correr atrás para pagar aquilo dali. Mas não caio na cilada de financiar um imóvel, tá? Ou se você financiou, se você já tem algo financiado, existe duas soluções, né? Boas soluções para você melhorar, né, o pagamento desse imóvel mais rápido. Uma solução é sempre amortiza, à medida que você paga uma parcela, amortiza duas lá embaixo. Já pensa, bota o prazo maior e vai amortizando, porque as últimas parcelas não tem juros. Entendeu? Então, aquele financiamento que tá 7 mil, a última parcela você paga 3 mil nela. Ou 2 mil, mais ou menos, que é o valor da parcela original, da amortização. Quando você antecipa, os juros vai embora. Então, sempre pense nisso. Paga sua parcela e pague a última parcela. Ou as duas últimas, ou as 3 últimas. Tá? E não espera juntar dinheiro para pagar. Gente, o banco, você pode ir lá amortizar tanto valor. Quero amortizar 5 mil. Sobrou, ó, a gente conseguiu economizar 5 mil, vou amortizar meu empréstimo. Já bota lá que você quer amortizar o prazo, você vai ver que vai amortizar bastante parcela. Então, essa é a primeira solução para você pagar mais rápido, pagar menos juros, né? E não cair nessa cilada de pagar 3 vezes o seu imóvel. A segunda opção seria ter um consórcio. Você pode ter um consórcio não só para comprar, se planejar a compra de imóveis, é isso que você quer muito mesmo, tá? Então, falar, não, eu quero e não quero esperar 10 anos para juntar o dinheiro, pagar à vista, que seria o ideal, tá? O ideal seria esperar realmente 10 anos para pagar, para juntar aquele dinheiro e pagar à vista, porque você junta em 10 anos o valor de 800 mil com o mesmo valor da parcela que você tem que pagar em 30 anos. Gente, é surreal isso, tá? Se você tiver paciência, financeiramente, ter paciência e juntar mês a mês com o seu objetivo, se seu objetivo realmente é ter um imóvel, tenha essa paciência, tenha essa disciplina de juntar mês a mês, tá? O consórcio, o que ele faz? A diferença dele é que ele cobra uma taxa de administração. No mesmo, vamos pensar, 800 mil reais, você vai fazer um consórcio de 800 mil reais, você vai pagar uma taxa de administração por essa carta, já é do prazo inteiro. Você vai pagar mais ou menos uns 200 mil reais aí, é mais ou menos essa conta, 200 mil reais de taxa de administração no período todo. Mas é bem diferente do 1.900.000 que você vai pagar no financiamento. E a parcela mais barata. Então, qual que seria a solução? Quem ainda não comprou, compra. Fazer agora não é qualquer consórcio não, tá, gente? Porque consórcio de banco não é engessado. Eu conheço bem, já trabalhei em muitos bancos. Engessado não são todos que são bons. Então tem que procurar boas instituições, boas empresas que tenha bons consórcios, que tenha bons grupos, enfim, tá? E aí, quem quiser mais detalhes, só me procurar também, que eu converso e falo sobre isso. Mas aí você pode comprar esse consórcio também, para quem tem um financiamento, por exemplo. Dá para eu comprar um consórcio, mesmo já tendo o financiamento? Dá. Aí você vai pagar e depois a gente tem toda uma técnica para você ser contemplado. Porque o problema do consórcio é porque você não tem o dinheiro imediatamente, você tem que adiar o seu sonho. Você tem que esperar mais tempo para ser contemplado. Por isso que a gente tem que criar uma estratégia para amortizar, dar lance, né, lance embutido. É tudo uma estratégia, mas perfeitamente dá para fazer isso. E vai ser muito melhor que o financiamento. E aí tem uma estratégia que eu uso também para comprar uma carta e quitar o seu financiamento imobiliário, tá? Então, essa aí é uma boa solução também. Agora vamos supor que você tenha R$1 milhão e para pagar à vista num imóvel. Você sabia que se você investir R$1 milhão hoje, você vai ganhar R$10 mil hoje? Num investimento conservador, R$10 mil de rendimentos? E aí eu te pergunto,
R$ 10.000 de rendimento sem você fazer nada, sem não ter problema. Estou falando de tesouro direto, no mais conservador que tem. Ai, Luísa, mas tudo bem, juros está alto hoje, mas tudo bem, vai ficar alto durante um bom tempo ainda, tá? Que seja 0,8 que você ganha, vai ganhar 8.000. Aí você vai, ao invés de você comprar um imóvel à vista, você fala assim, ah não, então eu vou investir esse R$ 1.000.000, vou receber R$ 10.000 de rendimento e vou pagar um aluguel de 3.000. Ainda me sobra R$ 7.000 para eu juntar e aí realizar outros sonhos. Então, a polêmica está aí. Financeiramente falando, não vale a pena. Hoje, não vale a pena hoje comprar imóvel. Por quê? Porque o imóvel também, ele não está se valorizando tanto. Você compra um imóvel, quem comprou um imóvel, por exemplo, há 5 anos atrás, praticamente ele está empatando ou perdendo da inflação em termos de valor. Então, a questão é, vale a pena você investir? Ah, Heloísa, e para eu alugar para alguém, vale a pena? Vamos na conta. Você comprou um imóvel de R$ 1.000.000 e resolveu, então, usar esse imóvel como um ativo, né? Como um ativo. Lembra que eu falei passivos e ativos? Passivo, tudo aquilo que tira o dinheiro. E ativo, tudo que traz dinheiro, traz rendimentos para você. Então, você comprou ali um imóvel para alugar para alguém. Aí você tem R$ 1.000.000, você vai alugar para alguém por em torno de 3.000, 3.500 bruto. Ainda vai ter ali imposto de renda, né? Vai ter problema no imóvel, vai ter vacância. Vacância, o que é vacância? É quando seu imóvel fica vazio, você não consegue alugar durante um período, ele é o período de vacância que chama. Então isso daí faz com que esse imóvel também não renda bem, ele rende muito menos do que a inflação, tá? Então, é muito melhor você investir em outras coisas. A não ser que você encontrou um filé numa praia, num lugar para dizer que está crescendo, que está bombando, e fala, não, eu vou comprar aqui porque daqui 1 ano, 2 anos, vai bombar esse lugar e tudo bem. Então tem esses achados também, não tem problema. Mas na maioria, né, na maioria dos casos, você não vai conseguir investir bem em imóvel e ter um bom rendimento em imóvel. E trazer aquela falsa segurança. Agora, se você quiser investir para o imóvel para você, o conselho que eu dou é o seguinte: nunca deixe que a parcela do imóvel equivala a mais... Gente, não estou sabendo falar essa palavra. Nunca deixe que a parcela seja mais do que 20% do que você ganha. Os bancos costumam fazer a conta de 30% de comprometimento de renda. É muito. 20 já é muito. Eu usaria 10 para ser mais, tá? Mas 20% tem que ser a soma das parcelas que você tem. Não pode ultrapassar 20%, porque senão não sobra. Porque 70% ou 60% a 70% tem que ser o seu custo de vida. E os outros 10% tem que ser, pelo menos, guardar para a sua independência financeira. Então, né, a gente usa, lógico que eu uso para cada caso, um caso na hora que eu vou organizar a vida da pessoa financeiramente. Né? Nem todo mundo é igual, cada um tem uma história, cada um tem um sonho, cada um tem uma realização, um objetivo. Então, lógico que isso aí é muito individual para cada pessoa. Mas, no geral, é isso que acontece. Tá? A questão do comprometimento que você deve fazer, né, para sua renda é esse, no máximo 20% a soma de todas as parcelas que você tem de financiamento. Não mais que isso, porque senão vai comprometer ali, né, os seus outros sonhos que você tem ali de curto prazo, para viver, para viajar, para fazer suas coisas e também para juntar para longo prazo. Então, o conselho que eu dou é que eu não investiria, né, nesse tipo de ativo, né, ativo que você está investindo para alugar ou para revender nesse momento. Muito menos financiaria, porque não vai trazer bons resultados. Você não vai ter boas remunerações.
Ao invés disso, para quem é amante de imóvel, amante de aluguel, eu procuraria bons fundos imobiliários. Lembra que eu falei ontem dos fundos imobiliários? O fundo imobiliário nada mais é do que uma substituição da compra de um imóvel, tirando aí alguns riscos. Tem risco? Tem também. Tem risco também. Aliás, todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. Até o Tesouro tem risco, porque se o governo resolver decretar uma moratória, tem risco também, tá? Mas níveis de riscos diferentes, para objetivos diferentes. Então, o que você deve fazer? Os fundos imobiliários, ele tem esse papel de te pagar o aluguel mensalmente, né? Então, ao invés de você pegar o seu dinheiro e financiar um imóvel ou comprar um imóvel à vista, investe em fundos imobiliários. Alguns fundos imobiliários diferentes diversificam. Um fundo que compra imóveis comerciais, um fundo que compra condomínios, um fundo, entendeu? Então, assim, existe vários tipos de imóveis, nos fundos que os fundos imobiliários investem. Galpões, agências bancárias. O que o fundo faz também? Ele compra agências bancárias que tem um contrato de aluguel muito alto, inadimplência muito baixa. Então é bem bacana você, ao invés de investir seu dinheiro na compra de um imóvel, simplesmente comprar fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. E a gente indica, tá, gente? Você não precisa ser expert. Existe também, né, um lugar onde você olha se o fundo é bom, se você não, se chama Status Invest. Status Invest é um site onde ali você tem a visão de tudo, de qualquer fundo imobiliário. Então, quando alguém te oferecer um fundo imobiliário, você resolver, a gente pode olhar se o fundo é bom, como é que ele tá, quanto é que ele tá pagando de aluguel, né? Então, a gente olha lá para que você veja se vale a pena, se está valendo a pena, se não está valendo a pena investir naquele fundo imobiliário. Mas eu só te digo que um aluguel médio de um fundo imobiliário está em torno de 0,8% a 1,2% livre de imposto. Mas tem risco, porque as cotas variam, né? Porque ela é negociada em bolsa. Então tem que realmente diversificar e escolher bons ativos. Então, essa seria, né, o ativo de hoje, né? Imóveis, se vale a pena, se não vale a pena. Espero ter clareado a mente de vocês em relação, né, financeiramente, se vale a pena comprar ou não. Mas se for um sonho seu, sim, vale a pena. Mas o que eu falo, planeje a compra dele, porque vai ser muito, né, menos custoso para você. Não deixe o dinheiro ir para os bancos. Tá? Eu sei que seu dinheiro é suado, que você demora, né? Ele trabalha. Pense que cada vez que você está pagando uma parcela, você está pagando 3 vezes para o banco, dando de graça, jogando para ele. Então, pense muito nisso antes de resolver financiar. Planeje, porque a melhor maneira da gente tomar boas decisões financeiras é planejando. Tá? Então, assim, o meu papel aqui não é dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado, porque não existe isso de certo e errado no mercado financeiro. Existe do que é certo para mim e o que é certo para você. Tá? Existe o meu objetivo é um, o seu objetivo é outro. Cada um tem um modo de pensar. Cada um tem um sonho a se sonhar. Cada um tem um objetivo a realizar. Então, não existe um certo e um errado. Existe o que é bom para você. Mas todos, né, uma coisa igual para todo mundo é justamente você se planejar para fazer qualquer tipo de negócio. O planejamento vai te trazer muita economia, tenho certeza. E aí, se você estiver precisando também, né, de alguma coisa, de avaliar algo que você já tem, né, pode contar comigo, pode mandar no direct que eu ajudo. O negócio aqui, gente, é a gente economizar, ganhar mais dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra gente e ter liberdade financeira. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui.